Prontinho, agora sim, estamos gravando, viu, gente? Bom dia de novo, para quem eu ainda não tinha falado, bom dia para todo mundo. Antes de começar a aula de hoje, estou só dar uma lembrança, tá? Isso, exatamente isso, Leonardo, boa! Eu ia falar exatamente isso. Só lembrando que eu coloquei nossa prova para quarta, tá? Porque eu devo terminar o conteúdo hoje, aí eu faço uma aula de exercício na sexta, uma aula de exercício na segunda, vocês têm um final de semana para dar uma estudada e ver alguma dúvida que a gente ainda possa tirar na segunda, e aí a gente faz a prova na quarta. Aí, atendendo o pedido dos alunos que tem aula logo depois, eu vou abrir a prova mais cedo, vou abrir a prova às 7 da manhã, e deixar ela aberta até o horário da entrega, tá? Que eu vou definir, acho que até 1 hora da tarde, porque é para dar tempo todo mundo fazer a prova, digitalizar, tudo certinho, tá? Uma outra coisa, quem nunca foi meu aluno, eu costumo fazer a leitura de prova, tá? Então, assim, antes de começar a prova, eu costumo ler, explicar as questões direitinho. Agora, eu só não sei se eu vou conseguir isso às 7, porque conseguir liberar a prova, eu consigo programar para ela abrir. Mas a leitura da prova, eu acho que eu vou fazer às 8 mesmo, tá bom? Na quarta-feira, às 8, porque a dinâmica aqui de casa, né, de ter que buscar funcionário, por causa da Covid, para não ter que pegar ônibus, eu não consigo chegar aqui às 7 da manhã para poder ler a prova para vocês, tá? Então, na quarta-feira da semana que vem, dia 21, é isso? 21, a gente faz a nossa primeira avaliação. Eu vou abrir a prova bem cedo, mas às 8 horas eu vou entrar aqui na sala da gente para fazer a leitura de prova. Aí é bom porque quem já deu uma olhada na prova, tiver alguma dúvida, já aproveita e tira, tá certo? Então, vamos lá? Então, prova na quarta. Eu ainda não mudei no Moodle, porque com essa história do Moodle não está funcionando direito. Ontem eu ainda não atualizei ele, tá? Mas hoje eu faço isso. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eita, mais alguém pedindo para entrar. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Alguém pode me dizer? Sim, professor, dá para ver. Dá para ver tranquilo, né? Então, vamos embora. Então, na última aula, a gente definiu a aceleração, definiu velocidade em termos da derivada, né? Então, a gente definiu assim, a função posição, que é uma função em relação ao tempo, quando eu faço a primeira derivada da função posição, eu vou estar achando a velocidade num dado instante, tá? Se eu fizer a segunda derivada, ou seja, se eu fizer a derivada da velocidade, né, a segunda derivada da posição, ou derivada da velocidade, aí a gente vai estar definindo a aceleração do sistema, tá? Aí, como eu mencionei, o pessoal da engenharia não estão acostumados, porque vocês já pagaram cálculo 1, tá? Então, vocês não têm esse problema. Já o pessoal da física, não, eles não veem cálculo 1, comentários de derivada. Opa, alguém pediu para entrar. Que é para a gente poder seguir adiante, tá? Então, assim, dado uma função U, que é uma função em relação ao tempo, função posição. Ai, meu Deus, mais alguém pediu para entrar e eu não estou enxergando agora, não. Qualquer coisa vocês vão me dizendo no chat, quem está pedindo para entrar, tá bom? Que eu não estou conseguindo visualizar. Bom, então, dado uma função U, que é uma função do tempo, definida num intervalo de tempo que vai desde A até um B, ou seja, para cada tempo desse domínio, a derivada dessa função é dada por isso aqui, tá? Então, dada uma função U, a derivada de U em relação a T é o limite, quando um ΔT tende a zero, da função U no intervalo de tempo T mais um elemento infinitesimal, um ΔT, menos a função U no tempo T. Então, é como se tivesse assim, ó, você tem um tempo T e tem um tempo T2, um tempo posterior. Esse tempo T2, ele é definido como tempo anterior, mais uma variaçãozinha. Tipo, se eu pego o tempo 1 como tempo inicial, o tempo 4 como tempo final, então eu posso definir o tempo 4 como tempo inicial, que é 1, mais um ΔT, que é 3. Tá? Então, é basicamente isso. Então, o limite de uma função em relação a T, por exemplo, o limite dado uma função U em função de T, a derivada, que limite, socorro, a derivada dessa função em relação a T é o limite dessa função num tempo posterior, menos um tempo anterior, né, um tempo inicial, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, pela diferença de tempo entre esses dois pontos,
tá? Então, se a gente pegar o exemplo aqui na física, que é a velocidade que ela é definida como a derivada da função posição em relação ao tempo, então essa derivada é o limite de quando o intervalo de tempo tende a zero, de um tempo final, que é o tempo t mais esse delta t, mais esse intervalo, menos uma posição inicial, que é essa função no tempo inicial t qualquer, dividido por esse delta t. Então, no fundo, o que a gente está interessado aqui é em derivadas de funções do tipo polinomial, que é uma função posição em função do tempo, mas que ela não é uma função trigonométrica, na maioria das vezes, tá? Ela é sempre uma função polinomial. Um polinômio que pode ser de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta ordem. Mas, em geral, a gente não faz aqui derivadas de funções trigonométricas ou funções mais complicadas, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa saber para a gente fazer a regra básica de derivação, que a gente precisa saber para resolver os problemas aqui em Física 1, é a derivada de função polinomial. Então, o que é uma função polinomial? É uma função qualquer que ela tem uma variável dependente elevada a um expoente n, onde esse n é o que a gente chama de grau da função. Então, a função de primeiro grau, esse n é 1. Função de segundo grau, esse n é 2. Terceiro, quarto, quinto, e assim vai. Tá? Então, a regra de derivação, e eu não vou aqui ficar deduzindo essa regra, porque isso aí vocês já fizeram em cálculo, ou vão fazer, no caso do pessoal da física, mas a regra é assim, dada uma função polinomial, ou seja, uma função qualquer, elevada a um expoente n, a derivada da função em relação a essa variável dependente, ela é, o expoente passa multiplicando, n, fica a variável dependente elevada ao expoente n menos 1. Então, a regra básica para a derivação de funções polinomiais é, dada uma função polinomial qualquer, a derivada é, o expoente passa multiplicando a função, e a variável dependente fica elevada ao expoente n menos 1, tá? Só que tem algumas regrinhas básicas que a gente precisa, propriedades básicas que a gente tem que começar a utilizar. Primeiro, se for uma função constante, o que é isso? Se eu não tiver uma função que tem variável com relação ao tempo, se for um número, então, derivada de uma função constante é zero, porque a derivada, ela dá exatamente a taxa de variação dessa função. Se essa função não tem variável dependente, então ela não tem taxa de variação em relação a essa variável. Por isso que a derivada é zero. Tá? Uma outra regra importante é que, assim, a derivada de uma soma é sempre igual à soma das derivadas. Tá? Professora, então, três coisas... Oi? eu posso tirar uma duvidazinha aqui rapidinho? Oi? Pode, tá pelo Eita, computador, gente, alguém tá dizendo aqui. Você tá pelo computador ou pelo celular? Computador. Porque tá ruimzinha a imagem, dá muito ruim a resolução. O meu tá reclamando A até no imagem chat. tá ruim, é a internet mesmo, Felipe. Felipe tá certo. Deixa eu ver se eu consigo rotear do celular, porque a do celular é 4G. É que eu tô num cômodo de minha casa, pra vocês terem ideia, meu escritório, como é que se diz? Por causa dessas chuvas, ele estourou a parede que estava o móvel onde eu trabalho. Aí eu estou em obra. Aí realmente, do computador, eu consigo rotear. Estourou a parede todinha. Exatamente da minha bancada de trabalho, por causa da chuva. E aí eu tive que quebrar a parede. A imagem tá ruim, né? Estou vendo agora aqui no meu outro computador do lado. É a internet que deve estar ruim mesmo. Deixa eu fazer o seguinte... eu vou continuar gravando pelo computador, porque eu não consigo gravar pelo tablet, e vou usar o tablet como projeção, porque aí eu uso o 4G. Pode Tá ser? ótimo, então. Tá ótimo. Beleza. Me dá só um tempinho aí que eu vou buscar o tablet. Certo? Deixa eu parar o compartilhamento. Rapidinho. Tranquilo. Já volto, vou pegar o tablet. Voltei. Deixa eu pegar o tablet. Engraçado, é tão ruim a qualidade que eu nem sei o que por que ele tá... Eu pedi para parar de compartilhar a tela, ele parou no modo estranho, danado. É a internet, professora. Parou no modo estranho da poxa. Eu nunca tinha visto isso, ó.
Arco-íris, não foi? Aquele coisa parou pra numa bandeira lá. Sabe o que é que eu lembrei agora? Você não é do tempo de vocês, não. Eu lembrei Antigamente, Eu as perdi a sinal, né? TVs, as TVs Então, abertas, aquele tipo coisa. Globo, tava, qualquer coisa assim. Perdia sinal e ficava assim. A parte tu é velho, se tu lembra disso. Não, não lembro, mas eu já vi, já vi muito. Fala a verdade, você Quando eu lembra quando eu vi na assim? TV, quer dizer, quando eu assistia a TV não era assim não, mas. Ah, tá bom. Que eu saiba Vamos não, né? lá. É pequeno. Né? Beleza. Ai, te falar, viu? E o pior é que, assim, eu ia para o UFAL, né? Falava, vou para o UFAL da aula. Minha sala na UFAL tá sem internet lá na física desde setembro do ano passado. É difícil, Caramba. bicho. Tá Massa. fácil. Tá massa, não tá? Tá bom, não tá? A coisa tá fácil. Tá bem fácil. Tô roteando, só um minutinho. Ai. Aí o pior é que, assim, dizem que é o switch do prédio lá da física da gente que não tá funcionando. Aí tem que trocar o switch. Aí, claro, a universidade está sem dinheiro, beleza. Está esperando a Fundeps mandar o switch. A Fundeps foi mandar em junho desse ano, um negócio que está desde o ano passado, né? Enfim. Aí a Fundeps ainda não mandou. E aí alguém fala assim, por que você não roteia da universidade, né? O Wi-Fi da universidade. Primeiro que eu não sei lá no CETEC, mas na física o Wi-Fi da UFAL é horrível. É horrível. Aí a gente não consegue rotear muito bem. Professora, você tem, sei lá, próprio lá na física? Tem, na física, assim, a gente a gente não pode reclamar não, sabe? Na física a gente tem uma qualidade, assim, de sala de professor muito boa. Cada professor tem a sua. Aí a gente de Todo engenharia mundo tinha tem. que ir para lá para ir para a aula da senhora, se fosse um presencial. Ou só ia para o Não, CETEC? como a turma de vocês tem mais alunos, assim, eu prefiro dar aula na física porque as salas da física têm ar-condicionado. Mas, só por isso. Mas, assim, não teria problema de ir para o CETEC nenhum. De jeito nenhum, poderia ir tranquilo. Pronto, achei. A aula estava E tem pronta. alguns professores, né, que preferem dar aula na própria sala, né? Na Na UFAL. sala. Na sala. Na No própria sala. bloco, né, que você fala? Uhum. No bloco. Não, eu não tenho isso, não. Qualquer lugar eu dou aula, não tem problema, não. A gente tá dando aula nessa confusão inteira, quanto mais. É desenrolar. Qualquer lugar a gente dá aula. Não. Lá na física eu só prefiro ficar primeiro porque realmente minha sala é do lado. Então, assim, é bem conveniente para mim, né? Mas. Vou entrar aqui, viu, gente? Vou ter que fechar o áudio para não ter aquele problema trágico de áudio. Não, vocês não conseguem me ouvir. Agora sim. Vocês conseguem me ouvir, né? Pronto. Prontinho. Isso. De Olha, novo. entrei pelo tablet, viu? Deixa eu pegar só o slide agora. Eu tenho que achar onde é que tá. Nunca imaginei que eu fosse usar tanta tecnologia, tanto aplicativo que eu nunca vi na vida. Bora lá. Deixa eu ver onde é que eu botei. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar, que fica melhor. Não ficou. Só que assim, eu só vou ter um inconveniente. No tablet eu não tenho recurso PowerPoint, tá? Então, vou rolar o PDF, beleza? Essa é a parte chata, né? Eu vou... Ah, gente, eu posso fazer o que eu fiz na última aula, né? Eu posso fazer o download e abrir no Samsung Note. Eu consigo abrir no Adobe? Deixa eu ver. Porque aí eu posso usar a caneta do tablet para rabiscar. Não. Deixa eu ver. Aqui. Vai, me deixa, seja bonzinho. Não dá trabalho não, que eu já estou atrasada. Eu quero só abrir a porcaria. Ai, que inferno. Tem 200 coisas abertas aqui.
Vou voltar. Eu só estou querendo abrir uma forma de abrir usando o Samsung Notes, porque aí eu consigo rabiscar, viu, gente? Então vocês vão ficar sem, senão vocês vão ficar sem, como se diz? Sem apontador. Aí eu não consigo apontar se eu quiser mostrar alguma coisa. Deixa eu ver como é que eu abro aqui. Peraí. Vocês vão ver minha tela total aqui agora. Meu filho, minha filha, eu, meu marido. Coisa. Pronto, acho que está aqui. Está no downloads. Pronto, aqui. Aula 3. Agora vá. Samsung Note. Aê, meu filho. Pronto. Misericórdia. Só Jesus na casa. Pronto. Voltemos à prancheta. Desculpa, mais uma vez. Então, a gente estava aqui, tá? Eu estava explicando para vocês essas noções elementares de derivada, tá? Então, deixa eu desligar um dos equipamentos aqui, porque não tem necessidade de ficar esse monte de coisa ligada. Né? Até porque aí a internet já não é boa. Tô com o chat ligado, viu? Qualquer coisa vocês me avisam. Então, o que a gente estava dizendo é que, assim, dado uma função qualquer polinomial, então, a derivada de uma função vai ser sempre assim. O expoente, ele cai multiplicando e fica a variável dependente elevada a n menos 1. Tá? Aí, claro, se eu tiver uma função que é uma constante, ou seja, que ela não tem dependência com essa variável dependente, então não faz sentido eu ter derivada, porque a derivada é a taxa de variação de uma função em relação a uma variável dependente. Se ela é um número, se ela é uma constante, então a derivada é zero. Tá? Por outro lado, outra coisa que a gente vai precisar muito aqui, que a gente vai usar que só, é a derivada da soma. Então, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas de cada uma das funções separadas. Aí aqui tem um exemplozinho bem prático, só que a gente vai precisar numa questão que eu vou fazer agora, é que assim, ó, dado uma função y, que é igual a 3, então isso aqui é uma função que é constante. Então, derivada dessa função y em relação à variável x é zero, porque ela nem tem dependência em x. Tá? Por outro lado, agora, dado uma função h qualquer, que é 5b elevado ao expoente menos 2. Então, é uma função polinomial de grau negativo. Né? Isso aqui é a mesma coisa de 5 dividido por b quadrado. Então, a derivada dessa função h em relação à variável b, o expoente cai multiplicando. Então, o 5 a gente já tinha, vezes o menos 2, b elevado ao expoente, que é menos 2, né, que é o n aqui, o n, menos 1, que é exatamente a regra de derivada. Tá? Então, 5 vezes menos 2, menos 10, menos 2 menos 1, menos 3. Tá? E, por outro lado, esse exemplo b aqui, essa última função b aqui, que é a função dependente da variável a, repare que é uma função que é a soma de dois termos. Então, derivada da soma, soma das derivadas. A gente faz a derivada dessa parte somada com a derivada dessa parte. Tá? Aí a regra da derivada é a mesma. O expoente cai multiplicando, fica a variável elevada ao expoente menos 1. Do outro lado, a mesma coisa, o expoente é 2, o expoente desce multiplicando, e fica o expoente elevado a n menos 1. Então, 5 vezes menos 5, menos 25. A elevado a menos 6 menos 1, aliás, menos 5 menos 1, menos 6. Tá? 2 vezes 2, 4. A elevado 2 menos 1, 1. Não dá para somar os dois termos, porque a gente aprendeu em notação científica que não pode somar com expoentes diferentes. Então, a resposta é isso aí. Tá? Então, esse slide aqui é um resumo bem fuleiro de noções de derivada, que é o que a gente vai precisar. Tá? Mas se a gente fosse aplicar isso em física, né? Se eu tivesse uma questão para resolver em física, aí eu vou pegar um exemplo aqui do Halliday, que é do capítulo 2, que é o capítulo que vai cair nessa avaliação, que é uma questão bem prática do que a gente vai usar. Tá? Então, a gente diz assim, ó, se a posição de uma partícula é dada por essa expressão, repare que é uma função, ó, x, que é posição,
é 4 menos 12t mais, mais 3t quadrado, onde t está dado em segundos e x é em metros. Então, essa é a função posição. Aí pergunta, qual é a velocidade da partícula no tempo 1 segundo? Então, ele está querendo saber qual é a velocidade num único instante. Ele quer saber velocidade instantânea. Então, se quer saber velocidade instantânea, a gente tem que calcular a derivada. Então, dada a função posição, que é essa função aqui, tá? Repare que é uma função x dependente do tempo, e mais, é uma função que é uma composição de funções, beleza? Porque você tem 3 termos. E aí, o que acontece? Vamos lá. A velocidade é definida, portanto, a partir da derivada dessa função posição. Então, a derivada vai ser a derivada de 4 menos 12t mais 3t quadrado. Derivada da soma, soma das derivadas. Então, a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo mais a derivada do terceiro termo. O primeiro termo é uma constante. Então, derivada de constante é zero. Tá? Derivada de menos 12t, o t aqui, o expoente é 1, então 1 passou multiplicando e ficou o expoente menos 1. Tá? A mesma coisa o segundo termo. O 3 já existe, está aqui, o expoente é o 2, passou multiplicando e ficou a O expoente variável zero, elevada. não? Oi? O T ali. É que eu ainda não fiz a conta. Eu ainda não fiz a 1 conta, vai menos ficar 1. 1 menos 1, né? O Exatamente. menos 1. Exatamente, Vitor. É isso mesmo. Tá? É porque eu escrevi devagar aqui, porque esse slide, quando eu fiz pensando no pessoal da física, que ainda não pagou o cálculo 1. Mas a gente faz isso direto, né? Porque a derivada de Tranquilo. função polinomial É. né? No instante a gente faz. Foi por isso que eu fiz devagarzinho. Tá? Então, o último termo, que é o t elevado ao quadrado, então fica t elevado a 2 menos 1. Então, como o Vitor lembrou, o zero já foi. 1 menos 1 é zero. Então, qualquer número elevado ao expoente zero é 1. Então, menos 12 vezes 1 dá menos 12. 3 vezes 2, 6. E t, 2 menos 1, expoente 1. Está aqui. Então, essa é a expressão para a velocidade instantânea em qualquer intervalo de tempo. Aliás, perdão, em qualquer instante de tempo. Tá? Então, essa é a velocidade instantânea. Essa expressão aqui que está circulada, deixa eu dar uma apagada aqui na bagunça, para não ficar um slide muito feio. Essa expressão aqui que está circulada de azul é a expressão da velocidade instantânea em qualquer instante de tempo t. Então, repare que não é velocidade média, porque velocidade média não é definida em função da derivada. A velocidade média você ia ter que calcular a velocidade num tempo final, a velocidade num tempo inicial, e aí fazer a diferença dividido pelo intervalo de tempo. Isso é velocidade média. Mas velocidade instantânea, não. Você deriva a função, acha uma expressão da velocidade, e aquela expressão vale para qualquer instante de tempo. Aí, como a questão perguntou a velocidade no instante de tempo t igual a 1, aí você vai pegar a função velocidade e no lugar de tempo colocar 1. Entendeu? Oi. Deixei de me ouvir. Voltei. Então, deixei de me ouvir. Então, como a questão perguntou no intervalo de tempo, no instante de tempo t igual a 1, você pega a função velocidade que você já achou para qualquer tempo, coloca no lugar de tempo o 1, que é o que ele quer, então vai ficar menos 12 mais 6 vezes 1, que é o que está escrito aqui. Então, a velocidade no instante de tempo t igual a 1 segundo é igual a de menos 6 metros por segundo. Lembra que o sinal de menos tem que vir, porque o sinal de menos indica a direção. Lembra o vetor velocidade. Tá? Então, assim, cuidado, porque a pegadinha das questões são essas. A gente fala velocidade, pá, faz a derivada. Velocidade instantânea é a derivada. Se for a média, você tem que calcular a velocidade nos 2 tempos que a questão quer, pedindo a média, e aí calcular a média das velocidades. Tá? Fazer a velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Instantânea, não. Deriva a função e substitui o tempo que você quer. Aí na letra B ele pergunta assim, o movimento nesse instante, ou seja, no tempo 1 segundo, é positivo ou negativo? Pelo sinal da velocidade, ó, como a velocidade tem sinal negativo, significa que ela está andando contra a trajetória. Ou seja, está indo no sentido negativo do eixo que define a posição, do eixo X. Tá? Por isso que o sinal da velocidade é importante.
Na letra C, qual é a velocidade da partícula, a velocidade escalar da partícula nesse instante? Aqui é o que a gente tem que lembrar. Ó. A velocidade vetorial, a gente podia até ter colocado assim, né? A velocidade vetorial no instante de tempo T1 é 6 metros por segundo. Se eu quiser a velocidade escalar é o módulo do vetor velocidade. Aí, por isso que a velocidade escalar não tem o sinal. Porque a escalar é só um número, é o módulo da vetor, a intensidade do vetor. Então, toda vez que perguntar o valor escalar, é o módulo do vetor. Aí você pode esquecer o sinal. Tá? Na letra D, a velocidade escalar está aumentando ou diminuindo nesse instante de tempo? Bom, aí é complicado, né? Porque eu não sei, eu só sei a velocidade num único instante, que é a velocidade em t igual a 1. Como é que eu sei que ela vai subir ou que ela vai aumentar? Eu não sei. Aí o que eu faço? Eu faço um teste. Eu vou e calculo a velocidade. Oi, pode falar, Vitor. Da outra aula, não encontrou. Algo chegando na aceleração, né? A derivada segunda disso daí, né? Ou não? Isso, mas sim, você está fazendo pela aceleração. Só que essa questão ela não perguntou aceleração, não. Ela perguntou assim, ó, a velocidade escalar, ou seja, o número da velocidade, está aumentando ou está diminuindo? Como é que você sabe se está aumentando ou está diminuindo se você só sabe a velocidade no único tempo? Você tem que saber a inclinação. Exatamente, né? Ou, eu não diria nem inclinação, tá? Porque quando você calcula a inclinação, você tá dizendo a taxa de variação da velocidade, né? Aí, assim, como é que eu vou dizer? Essa função aqui, velocidade, ela tem um detalhe de função que é o seguinte, ela tem um ponto que a gente chama de ponto de inversão de sentido, né? Por que eu sei que é inversão de sentido? Porque tem esse menos 12 aqui, ó. Então, ela começa negativa, mas ela vai ficar positiva. O que você está querendo dizer, assim, se eu pegar essa função e disser que ela está crescendo, né, que ela está crescendo, aí eu vou dizer, está caminhando para o lado positivo, o módulo está aumentando. Nem sempre. Porque vai ter um ponto aqui onde ela cruza o eixo posição. Ela não começa na origem, ó, ela começa em menos 12. Tá? Então, essa função aqui, se a gente lembrar das aulas de matemática lá do ensino médio, deixa eu ver se eu desenho essa função. Essa função ela é uma coisa assim, ó. Ela começa em menos 12 e faz isso, ó. Né? Essa função V em função de tempo é aqui. Tá? Então, tem um ponto aqui onde ela inverte de sentido. Então, a velocidade escalar, que é o número da velocidade, primeiro diminui até chegar no zero, tá? Depois, ela pode até crescer. O número da velocidade, né? Porque ela começa assim, ó, ela começa em menos 12, aí vai menos 10, menos 5, até chegar em zero. O número, que é velocidade escalar, está diminuindo. Depois de um certo tempo, essa função vai e cruza, né? Porque essa função ela não começa na origem, ela começa aqui em menos 12. Aí ela vai e cruza, aí beleza. A partir desse tempo aqui, que eu não sei o que eu chamo de tempo de inversão de sentido, que é o tempo onde a velocidade é zero, tá? Aí, a partir dessa posição, beleza, o módulo da velocidade aumenta. 1, 2, 3. Tá entendendo, Vitor? Então, eu não posso pegar só pela inclinação, porque ela não começa na origem, né? Se a questão tivesse perguntado assim, o vetor velocidade está aumentando ou diminuindo de módulo? Até esse tempo aqui, o módulo do vetor velocidade está caindo, porque ele está saindo de 12, 10, 5, 0. Aí, depois daquele tempo, aí ela sobe em módulo, tá? Então, eu não posso dizer assim, vou pegar só a inclinação da reta e dizer está aumentando, porque ela não começa na origem. Ela começa em menos 12, ela começa lá embaixo, né? A velocidade inicial aqui. Lembra que essa função aqui é a função velocidade, ó. Essa função velocidade, ela é definida assim, né? V é igual a VO mais AT. Então, apesar dela ter uma variação positiva, porque a inclinação é positiva, ela começa no zero. Então, o módulo primeiro diminui e depois ele aumenta. Fisicamente, o que é que isso representa? Porque eu expliquei para vocês só em termos de matemática. Mas, fisicamente, o que é que ele representa? Imagine assim, o carro vem com a velocidade de 12.
metros por segundo. Só que no sentido contrário à trajetória. Aí ele começa a frear porque ele percebe que ele está andando para o lado errado. Aí ele freia. Aí menos 12, menos 10. Ele continua andando para frente do lado contrário do eixo X. Só que ele está freando, ele está desacelerando. Aí ele para. Tem um instante de tempo em que ele para. Que é esse instante de tempo aqui, ó. Quando a velocidade é zero. Aí ele para. Quando ele para ali a gente chama posição de inversão. Aí ele fala, eita, agora eu vou virar e vou caminhar para o lado certo. Aí vou caminhar a favor da trajetória, aí minha velocidade vai ser positiva, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ponto onde o móvel para, a gente chama de ponto de inversão de sentido. Se você está correndo para a direita e quer ir para a esquerda, você primeiro para depois inverter de sentido, tá? Então, a mesma coisa acontece com o móvel. Então, esse movimento aqui, ele é meio complexo, porque ele começa andando para um lado, porque a velocidade inicial tem módulo negativa, então vai ter um tempo onde ele vai parar, e depois ele inverte e vira para o lado positivo da trajetória. Tá? Então, não tem como eu saber se naquele instante, que a questão está perguntando, ó, a velocidade escalar está aumentando ou diminuindo naquele instante de tempo, ou seja, no tempo 1 segundo, que a pergunta começou aqui, tudo se refere a 1 segundo. Então, naquele instante de tempo, 1 segundo, esse móvel, ele tem um módulo aumentando ou diminuindo, né? Naquele instante de tempo, 1 segundo, o módulo da velocidade está diminuindo. Como é que eu sei isso? Ó? Ele começou com menos 12, que é a velocidade inicial. No tempo 1 segundo, a velocidade é menos 6. Então, em módulo, a velocidade está diminuindo, porque o sinal aqui não quer dizer que o número é negativo, só quer dizer o sentido da trajetória. Então, naquele instante de tempo, 1 segundo, a velocidade está caindo, até a hora que vai parar. Tá? Uma outra forma de fazer isso é como eu respondi aquela letra D. O que é que eu fiz? Ó, eu sei que no tempo 1 a velocidade é 6. Aí eu quero saber se está crescendo ou diminuindo. Aí eu vou e calculo a velocidade no tempo seguinte. Porque se no tempo seguinte for menor do que 6, eu sei que está caindo. Se for maior do que 6, eu sei que está aumentando. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu fui e calculei a velocidade no instante de tempo seguinte ao que a questão perguntou. Ela perguntou 1 segundo, eu calculei no instante de tempo T2. Aí, quando eu calculo no instante de tempo T2, o que é calcular no instante de tempo T2? É você pegar e, no lugar do T, colocar o número 2, que é o tempo 2. Quando eu faço isso, observe que a velocidade é zero. Né? Exatamente no instante de tempo T2, a velocidade se anula. O que é que significa? Ele vinha com um módulo de velocidade 6 no tempo 1 segundo, no tempo 2 ele tem velocidade zero. Então ele está velocidade diminuindo. Beleza? Professora, Oi. quer dizer então que esse ponto 2 segundos é a mudança de direção? Exatamente isso. Que é a resposta da letra E. Né? No instante de tempo, 1 segundo, a gente tem o que a gente chama de inversão de sentido. Então, a gente tem que ter cuidado, porque se a função começar na origem, massa, aí vocês estão certos, basta achar a inclinação. Mas se ela não começar na origem, então ela vai ter um ponto onde ela corta o eixo X, ou seja, um ponto onde ela tem velocidade nula. Aí o comportamento abaixo daquele ponto é uma coisa, porque você está andando contra a trajetória. Acima daquele ponto, você está a favor da trajetória. E significa que durante o movimento inteiro você tem uma inversão de sentido. Tá? Então, assim, essas coisas de função que a gente tem dificuldade desde o ensino médio é que dificulta a gente entender essa parte de movimento. Se a gente soubesse função com mais cuidado, aí seria mais fácil. Mas você está certo. Se você olhar a letra E, ó, existe algum instante de tempo, né, ou algum instante no qual a velocidade se anula, a gente acabou de mostrar. No tempo T2, a velocidade é zero. Né? Aí, assim, eu fiz de uma outra forma aqui a letra E, só para vocês mostrarem. A questão quer saber, assim, quando é que a velocidade é zero? Aí, no lugar de V, eu coloquei 0, menos 12 mais 6t, acha exatamente o tempo que você falou. Então, tudo é uma questão de trabalhar a função. Professora, Oi, pode falar nada. na variação de tempo do T1 e T2, está aumentando a velocidade, né? Não, a velocidade está diminuindo. A Na velocidade variação? escalar, ó, ela sai de 6 e vai para 0. A velocidade escalar está diminuindo. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Deixa eu ver se eu apago aqui essa figura.
tá? Cuidado com essas coisas, ó. Eu tenho um movimento assim, tá? V, eu já vou pegar a derivada, tá bom? É menos 12 mais 6t. Essa é a expressão da velocidade. Então, isso aqui é V é igual a V0 mais AT. Então, o meu V0 é menos 12 e a minha aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Se eu colocar isso num gráfico de V versus T, a posição inicial, que é o V0, ou seja, o coeficiente linear da função, que é onde ele corta o eixo Y, é menos 12. Então, ele começa aqui. A velocidade inicial dele é menos 12, tá? Aí, como o coeficiente angular, que é a inclinação, que é a aceleração, é positiva, então essa reta ela é crescente, ó. Ela é assim, tá? Então, essa é a função velocidade. O que significa? Existe um tempo aqui, um tempo especial, que a gente descobriu que é o tempo 2 segundos. Nesse intervalo, nesse instante de tempo, melhor dizendo, a velocidade é zero. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma inversão de trajetória. Como é que eu sei isso? Porque, ó, ela começa com velocidade menos 12. Aí vem menos 10, menos 6, 0. Tá? No menos 6 a gente descobriu que é exatamente o tempo 1 segundo. Então, repare que a velocidade escalar está diminuindo. Lembra que velocidade escalar é o módulo do vetor velocidade. O sinal da velocidade aqui, nesse trecho, indica que você está caminhando contra o eixo X. Vamos imaginar que eu tivesse lá minha trajetória, o marco zero está aqui, e aqui vem posição menos 2, menos 3, menos 2, menos 1. E aqui posição 1, 2, 3. O móvel está fazendo isso, ó. Ele está caminhando no sentido contrário, com a velocidade caindo. Como é que eu sei que está caindo? Porque começou de menos 12 e foi para zero. Nesse intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, ele começou em 12, né? O módulo era 12 e foi para zero. Ou seja, o módulo da velocidade está caindo. Nesse trecho aqui, ó, a gente tem um movimento retrógrado. Só socorro, mas a aceleração não é positiva? Sim, a aceleração é positiva, mas a velocidade é negativa. Quando o módulo da aceleração e o módulo da velocidade têm sinais contrários, você está no movimento retrógrado. Tá? A velocidade está caindo em módulo. Ela começa em 6 e vai até 0. Agora, nesse outro trecho da curva, que é esse pedaço aqui, aí tudo bem. Aqui a aceleração é positiva e o módulo da velocidade também é positivo. Aqui o movimento é acelerado. Tá? Então, o que define o movimento ser acelerado ou retardado não é só o sinal da velocidade, da aceleração, perdão. O que define ele ser acelerado ou retardado, ou seja, você está acelerando, você está freando, é se você tem os dois sinais iguais, aceleração e velocidade, ou diferentes, respectivamente. Porque quando o sinal é diferente, significa que você está andando no sentido contrário. Entendeu? Então, assim, cuidado, tá? Essa coisa que a gente aprende lá no ensino médio, assim, velocidade positiva, progressiva. Velocidade negativa, retrógrada, né? Aí, beleza, vale. Mas quando a gente fala em acelerado e retardado, perdão, que é você frear, aí você não pode olhar só o sinal da velocidade, né? Se você olhar o sinal da velocidade, você está cometendo um erro, porque para determinar se está acelerando ou retardando, você tem que ver o sentido do movimento, tem que ver o sinal dos dois, da velocidade e da aceleração, tá? Então, cuidado. Aqui, vocês repararam que eu estou falando de progressivo, retrógrado, acelerado e retardado, mas são coisas que você provavelmente não vai ver no livro do Halliday, porque aqui a gente não está preocupado em definir se o movimento é retrógrado, é positivo, o que é. Lá no ensino médio a gente aprende progressivo, acelerado, retrógrado, acelerado, retardado, progressivo, retardado, não sei o quê. Aqui a gente não está preocupado com esses nomes. A gente só quer saber o seguinte, olha para a função. Ele sai de menos 12 e vai para zero. O número está caindo. Então, ele está reduzindo a velocidade. Então, ele anda para um lado, freando, para no tempo 2 e vira para o outro lado, aí acelera.
tá? Aí o módulo cresce. Repare que esse tempo aqui, depois do tempo 2, a velocidade vai subindo. O módulo dela, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cuidado, não misturem velocidade escalar com velocidade vetorial, tá? Então, não, a velocidade está sim diminuindo. Nesse trecho aí de 1 segundo, a velocidade está caindo. Faltou a letra F. Existe algum instante de tempo após 3 segundos no qual a partícula está se movimentando no sentido negativo de x? Não. A gente pode observar, ó, depois de ter 2 segundos, o valor é sempre positivo, porque a função é crescente. Tá? Então, não existe. Qualquer intervalo de tempo posterior a 2 segundos, a velocidade é positiva. Então, essa questão parece bem simplesinha, mas ela tem todo o conteúdo de física desse capítulo resumido. Tá? Então, duas coisas que a gente tem em mente. Primeiro, velocidade média não é a mesma coisa de velocidade instantânea. Se eu quiser saber velocidade instantânea, eu derivo a função posição, aí eu acho uma expressão para a velocidade. Aquela expressão para a velocidade, em qualquer tempo que eu colocar ali, eu vou estar achando a velocidade naquele tempo. Breu. Tá? Se eu quiser saber velocidade média, eu tenho que achar a velocidade num tempo, achar a velocidade no outro, aí eu fazer velocidade média é igual posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Porque velocidade média é a média no intervalo. Instantânea é só num ponto. Tá? E só num ponto é derivada. Tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, o valor da velocidade que a gente acha, aquele sinal que aparece, indica o sentido da trajetória, mas não quer dizer que a velocidade está caindo. Tá? Para você saber se a velocidade está aumentando ou diminuindo, você tem que saber a velocidade pelo menos em dois tempos, para você saber se naquele intervalo ela sobe em módulo ou diminui em módulo. Aí nessa função aqui, por exemplo, a gente viu que tem um pedaço do movimento em que o módulo da velocidade cai, tá? E um outro pedaço de tempo que o módulo da velocidade sobe. Então, tem que ter esse cuidado. Beleza? Então, nos dois casos aqui, tanto em tempo abaixo de 2 como em tempo acima de 2, a aceleração é positiva. Aí a gente pode falar, se a aceleração é positiva, significa que a velocidade está aumentando. Não, porque um pedaço da velocidade ela tem sinal contrário. Significa que você está indo contra a trajetória. Sinal de menos em física tem que ter muito cuidado. Porque sinal de menos em física indica orientação contrária. Então, pode ser que naquele trecho a velocidade esteja caindo. Se eu pudesse mostrar a vocês aqui, vou pegar esse espaço aqui, ó. Eu poderia ter uma função que fosse assim, ó. Uma função velocidade que fosse desse jeito, velocidade em função do tempo. Aí vamos supor que ela fosse assim, ó, tá? Então ela começou aqui, vamos supor, o mesmo número, 12, tá? Essa função aqui eu posso dizer que ela era assim, ó, 12 menos 6t, por exemplo. Então, V é igual a V0 mais AT, né? Então, significa que o meu V0 é 12 e a minha aceleração menos 6 metros por segundo, tá? Aí você fala assim, eita, aceleração negativa, a velocidade está diminuindo. Não. Aceleração negativa nem sempre. Porque o que é que a gente tem aqui, ó? Nesse pedaço aqui, nesse trecho, o módulo da velocidade está caindo. Ele começa em 12, aí vem 10, 5, 0. Então, nesse trecho aqui, eu tenho uma desaceleração. Por quê? Porque o módulo da velocidade está diminuindo. Agora, a partir desse tempo aqui, ó, o módulo da velocidade cresce. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 10. Socorro, mas tem o sinal de menos. O sinal de menos indica que nesse pedaço você está andando contra a trajetória, ou seja, contra a orientação que você fez a sua estrada. Ou seja, se fosse Maceió, Arapiraca, você estava andando no sentido contrário. Arapiraca, Maceió. Mas nesse pedaço aqui, o módulo da velocidade aumenta. Então, nesse pedaço, você tem um movimento acelerado. Acelerado. Ave Maria, fiquei tudo errado. Tá? Então, assim, cuidado. O que define você estar acelerando ou freando é o módulo da velocidade estar aumentando ou diminuindo. Tá? Se vocês repararem, ó, nesse pedaço que é desaceleração, o módulo da velocidade é positivo
a aceleração negativa. Sinais contrários, desacelera. Nesse pedaço aqui que é acelerado, o módulo da velocidade é negativo e a aceleração também é negativa. Módulo, sinais iguais, acelerado, mesmo sendo negativo. Então, nesse trecho aqui, o módulo está acelerando, mesmo a velocidade tem sinal negativo. O sinal negativo na velocidade indica orientação, não que aumenta ou diminui. Depende, Entendi. entendeu? Então, assim, A gente só vai considerar o caráter escalar dele, né, professora? Exato. Pronto, você resumiu o que eu quis dizer. Quando a gente vai dizer que está acelerando ou desacelerando, eu não gosto de dar um nome retardado, não. Né? Acelerar ou desacelerar, você tem que olhar o módulo. Perfeito, resumiu tudo. É o módulo que define se está acelerando ou não. Porque você pode acelerar no sentido da trajetória, que você orientou a trajetória, ou você pode acelerar no sentido contrário. Entendeu? É porque a pessoa fica meio zoando, né? Porque Não, -2 para eu -10 entendo. é muita. É muita coisa, você está certo. Por isso que eu quero fazer mais exercício. Já estou achando que essa prova de quarta, eu não comecei nem a outra parte hoje, tá? Vamos lá. Então, assim, a gente vai fazer mais exercícios como esse, mas é só, lembrem sempre em mente, o que define o que vai acelerar ou retardar é o módulo da velocidade, é o escalar, não é o vetor. O vetor lhe diz a direção, tá bom? Ok, deixa eu ver se eu pego agora. Opa. Próxima aula. Tá? Com certeza eu não vou conseguir terminar hoje, mas a gente pelo menos começa. Então, aqui a ideia é idêntica. Então, por isso, vocês vão sentir mais dificuldade no capítulo 2 do que no capítulo 4, tá? Porque a diferença entre o capítulo 2 e o capítulo 4 é que no capítulo 2 a gente aprende todos os conceitos de velocidade, essas coisas que eu acabei de falar, derivada, não sei o quê, em uma dimensão. Aí é novo, já que vocês acabaram de ver agora que o movimento pode ser acelerado ou não, tendo aceleração positiva ou não. Né? Acabaram de ver. Então, isso é chato mesmo, é complicado. A gente tem que ter cuidado para estudar. No capítulo 4, que é esse de movimento em 2 e 3 dimensões, a gente aplica os mesmos conceitos, só que ao invés de dar uma direção só, a gente estuda 3. Então, ao invés de fazer só derivada em x, a gente faz derivada em x, derivada em y e derivada em z. Mas independente uma da outra, tá? Você deriva de forma independente. É mais trabalhoso? É, porque você vai ter que fazer 3 derivadas. Porque vai ter que achar 3 componentes, tá? Mas, assim, a ideia de conceito é a mesma. Então, se a gente pensar em movimentos tridimensionais, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a ideia de deslocamento, tá? Então, o que a gente fazia lá no eixo X? Lá no eixo X eu pegava uma trajetória assim. Opa, parei de me ouvir. Então, lá no eixo X a gente pegava uma trajetória assim, não sei se vocês lembram, eu botei aqui o marco 0, aí fez -1, -2, -3, -4. Aí lembra que eu chamei aqui um ponto A e aqui um ponto B? Aí o deslocamento de A para B, deslocamento de B para A era só esse vetor, ou indo para lá, ou indo para cá, tá? Lembra que é um vetor unidimensional, ele é ao longo de um eixo só, tá? O que vai diferir aqui agora é que eu não vou ter um eixo só mais, né? Eu vou ter um vetor que ele é definido como 2 componentes. Então, vou dar um zoom aqui nesse gráfico para a gente entender. Então, ó, essa linha tracejada é a minha trajetória de guerra, que eu já até mostrei para vocês, tá? Aí, dentro dessa trajetória, eu tenho um ponto 1, que é definido pelo vetor D1. Então, a posição do tempo 1 é esse vetor azul que vocês estão vendo aqui. Aí, esse vetor azul, ele tem uma componente ao longo do eixo X e uma componente ao longo do eixo Y. Por quê? Porque essa minha trajetória aqui, ela está num plano, né? É como se fosse uma estrada, né? A estrada está no chão. Não tem altura, mas está no chão. Então, ela tem componente assim e componente vertical, né? X e Y, tá? Então, a posição 1 é definida por esse vetor 1, azul. A posição 2, por sua vez, é definida por esse vetor laranja, D2. Repare que é sempre em relação à origem, que a gente chama de marco zero. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo que a distância de Maceió para Recife é 290 quilômetros, eu estou pegando o vetor que sai do marco zero de Recife
e vem ao marco zero de Maceió, tá? Ou seja, sai lá daquela praça de Recife, que eu esqueci o nome agora, Praça do Marco Zero, né? E vem para o Marco Zero de Maceió, que é lá no centro da cidade, na praça, aquela que tem as bandeiras, Marechal, né? Enfim, do Palácio. Pronto. Então, isso é posição, é a distância em relação à origem, tá? O deslocamento, claro, é o vetor que vai de um ponto para o outro. Então, se eu pensar a posição 1 como inicial e a posição 2 como final, o deslocamento é esse vetor D aqui, ó. Observe que esse vetor D, ele também tem uma componentezinha em X e ele também tem uma componente aqui em Y. Então, agora, eu não vou poder escrever mais o vetor posição assim, ó, X igual a 10 metros. Não. O vetor posição é a posição X igual a 10 metros mais Y igual a 5, por exemplo. Tá? Então, vai ter que ter um vetor que tem duas coordenadas, X e Y. Então, ó, esse vetor D1 é um vetor componente 1x na direção Y, que é essa componente azul, mais uma componente 1y, tá aqui, azul também. A mesma coisa com o vetor laranja. Ele tem uma componente ao longo de x, que tem um valor, e uma componente ao longo de y, tá aqui. Se eu quiser saber o vetor de deslocamento, eu vou ter que fazer a diferença dos vetores. A gente já aprendeu que diferença de vetor faz x com x, y com y. Então, vai ficar posição final x menos posição inicial x na direção y. Então, essa é a componente x do vetor de deslocamento resultante, que é essa aqui de baixo, vermelhinha. E essa diferença entre d2y menos d1y na direção y é essa outra componente aqui. Então, eu sei definir o vetor posição se eu souber fazer isso em vetores unitários. Por isso que a gente aprendeu o vetor primeiro, porque senão a gente não ia saber fazer essa conta, tá? Mas isso é uma coisa bidimensional, Socorro. E se fosse tri? Calma, a gente vai chegar no tri. Vamos primeiro fazer as velocidades. Então, já sei o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento é um vetor que tem uma componente em x, que é definida pela diferença das componentes x, e uma componente y, que também é definido pela diferença das componentes vetor, tá? Aí, beleza, tá aqui. Só que agora eu botei em 3D, né? Então, agora, repare essa função aqui, essa função não, socorro, essa figura. Então, agora minha trajetória é essa linha verde aqui, ó, tá bom? Então, essa linha verde, se eu pegar um ponto 1 e um ponto 2 ao longo da trajetória, o ponto 1 é definido por esse vetor R1, e o ponto 2 é definido por esse outro vetor R2. Só que agora eu estou num plano tridimensional. Pensa aí, agora nós estamos falando de avião, né? Não é um carro que viaja num plano, mas um avião que sobe, vai inclinado em direção para um lugar, desce em outro, enfim, tá? Tridimensional. Então, cada vetor desse, ó, por exemplo, o vetor R1, eu vou botar ele aqui, tá? Ele tem uma componente ao longo do eixo X. Aí, quando eu projeto esse vetor no eixo Y, no plano XY, perdão, vai ter uma componente R1 ao longo de X e vai ter uma componente R1 ao longo de Y. Fiz com o vetor R1, mas podia ter feito com o vetor R2 também, né? Se eu apagar aqui para não gerar confusão, porque senão a figura fica muito rabiscada, botar de verde, para chamar a atenção que é outro vetor. O vetor R2, ele também tem aqui a componente dele, R2 ao longo de Z. Se eu projetar ele no plano XY, ele vai ter a componente R2 ao longo do eixo X e vai ter a componente R2 ao longo de Y. Então, todos os dois vetores que definem a posição na trajetória podem ser decompostos em X, Y, Z. Tá? Graficamente é mais chato de desenhar, por isso que eu não coloquei tudo na figura aqui, que aqui eu coloquei todo mundo, né? Coloquei as componentes, tudo certinho, mas aqui em 3D ia ficar muito misturado. Por isso que eu não botei. Mas o bom de fazer no tablet aula foi isso, que eu pude riscar. Então, cada um dos dois vetores que a gente colocou aqui, ó, todos eles têm componente.
tá? A componente aqui, aqui e aqui. Todos eles têm as três componentes, x, y, z. Beleza? Então, graficamente é isso. Em termos de conta, se a gente for para conta, deixa eu apagar para não gerar confusão aqui com muita figura. Se a gente for para conta, o vetor de deslocamento, ele vai ter a componente ao longo do eixo x, que é definida pela diferente das componentes de cada um dos dois vetores, a componente em y, e vai ter a componente z. Ou seja, se eu pegar esse vetor de deslocamento, que é esse vetor vermelho, ele tem a componente dele aqui, RZ, que é para baixo, né? Porque ele está apontando para baixo. E se eu projetar o vetor ao longo do plano XY, tem aqui a componente RX e aqui a componente Y, que a projeção dele é esse pedaço aqui. A projeção é você ver a sombra dele no plano. Depois que você faz a sombra nele no plano, aí você acha qual é a parte X, qual é a parte Y. Basicamente é assim. Então, a sombra dele é aqui, ó. Faz essa sombra. Aí, essa sombra tem uma componente em X, essa sombra tem uma parte em Y, tá? E se eu iluminar ele lateralmente, ele faz uma sombra em Z. Então, esse vetor de deslocamento, que é representado em vermelho aqui, ele também tem a componente X, também tem a componente Y, também tem a componente Z, que é definida pela diferença das posições final e posição inicial em x, y e z, respectivamente. Tá? Então, eu sei definir um vetor de deslocamento tridimensional. Né? Eu sei. Ele vai ter uma componente x, ele vai ter uma componente y, ele vai ter uma componente z. E se eu quiser fazer velocidade média? Né? Agora que eu sei o deslocamento, se eu quiser fazer velocidade média. A definição de velocidade média, variação do vetor posição, dividido pela variação do vetor tempo. Não é derivada, né? Velocidade média é variação. Você tem que pegar dois tempos e ver a diferença de um para o outro, né? A diferença em x, a diferença em y e a diferença em z. Que é exatamente isso que a gente faz, ó. Esse vetor R, delta R, ele vai ter um delta x, ele vai ter um delta y e ele vai ter um delta z. Se eu pegar esse ΔX e dividir pelo intervalo de tempo, eu vou estar achando a componente x do vetor velocidade média. Se eu pegar esse ΔY e dividir pelo tempo, eu vou estar achando a componente y. Não vou botar o vetor, não. É a componente. Se eu pegar a componente z e dividir pelo intervalo de tempo, que é escalar, é igual para todo mundo, aí eu vou ter a componente z da velocidade. Então, a velocidade vetorial média tridimensional é igualzinha à unidimensional. Só que ao invés de ter um valor só, vai ter um valor no x, um valor no y e um valor no z. Tá? Então, esse vetor velocidade média, ele vai ser um Vx na direção y, um Vy na direção j e um Vz na direção k. Onde esse Vx, Vy e Vz é ΔX, ΔT, ΔY, ΔT, ΔZ, ΔZ, ΔT, respectivamente. Tá? Isso se for velocidade média. Se for instantânea, você vai ter que tomar a derivada da função. A derivada a gente acabou de aprender. Derivada da soma, soma das derivadas. Então, se eu vou derivar uma função que tem x, y, z, então eu vou derivar derivada da soma, soma das derivadas. Então, vai ficar uma derivada da parte x na direção y, derivada da parte y na direção j, derivada da parte z na direção k. Então, vai fazer 3 derivadas separadas. Uma para x, uma para y, uma para z. E, no final, reescreve o vetor velocidade com componentes i, j, k. Porque o vetor é um tridimensional agora. O movimento ele é tridimensional. Então, ele tem posição, vetor 3D, velocidade 3D e aceleração também, né? Se a gente agora já sabe que a velocidade, a variação da velocidade é um vetor velocidade final menos um vetor velocidade inicial, onde cada um desses vetores, inicial e final, pode ser escrito em termos de suas componentes i, j, k. Então, o ΔV vai ser uma variação ao longo de x, uma variação ao longo de y e uma variação ao longo de z. Portanto, a aceleração média é ΔV sobre ΔT,
Então, vai ficar essa variação Vx na direção Y, essa variação Vy na direção J, essa variação Vz na direção K. Tá? Da mesma forma, se for aceleração instantânea, aí a definição é por derivada. Como a função velocidade é uma função definida em termos de IJK, então vai ficar 3 derivadas. Uma derivada na direção I, uma derivada na direção J e uma derivada na direção K. Então, repare que o valor médio é sempre definido por variações finitas. Eu chamo finita assim, como é um delta, delta a gente imagina entre 2 intervalos, entre 2 tempos, né? No intervalo de tempo. Então, a gente chama disso de finito. É uma variação finita, tá? Quando a gente vai para a aceleração ou para grandezas instantâneas, velocidade, a gente faz a derivada. Derivada é uma variação infinitesimal. Então, delta quer dizer uma variação finita entre 2 pontos grandes, né? E D, de derivada, é uma variação infinitesimal. Tá? Derivada é uma variação infinitesimal porque você pega o ΔT tendendo a zero. Então, aquilo é uma grandeza, uma variação infinitesimal. Tá? Mas, de qualquer forma, o vetor aceleração também é escrito em termos de suas componentes IJK. Beleza? Então, assim, a ideia é a mesma, o valor médio é variação finita, o valor instantâneo é variação infinitesimal ou derivada. A diferença é que aqui vai ter 3 partes, vai ter que derivar cada uma das suas componentes. Tá? Por que é importante a gente estudar movimentos bi- e tridimensionais? Estou olhando o tempo, viu, povo? Sei que eu ainda tenho 6 minutos. Então, por que é importante? Um dos principais movimentos que envolve mais de uma dimensão é o que a gente chama de movimento de projéteis. Ou lá no ensino médio, a gente aprende como lançamento oblíquo, acho que era assim que a gente falava, oblíquo e horizontal. Né? Na verdade, aqui é um lançamento de projétil. É você pegar um objeto e lançar ele. Então, repare que essa bolinha vermelha aqui, ó, esse movimento da bolinha vermelha, é um movimento que a gente sabe, a gente já estudou. É um movimento vertical, né? É um movimento vertical no vácuo, movimento de queda livre, tá? A bolinha amarela, não. Ao mesmo tempo que ela cai, ela também desloca uma posição no sentido do eixo X, né? Então, a bolinha amarela começa aqui, ó, ela termina aqui. Então, ela tem um deslocamento em X, ao mesmo tempo que ela cai na vertical. Então, isso é um lançamento oblíquo, é um movimento bidimensional. Ele tem 2 componentes de movimento, uma para frente e outra para baixo. Tá? Então, nesses movimentos de projéteis, a gente não pode estudar ele só como um movimento de queda, porque ele tem 2 variações de posição. Ele varia na vertical, mas ao mesmo tempo ele também anda na horizontal. O mais interessante é que esse movimento é o que a gente chama de movimento combinado, tá? Esse movimento de queda, a gente sabe como é. É um movimento de queda livre, portanto, uniformemente variado, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Breu. Esse movimento de ir para frente é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade não varia. Então, o lançamento de projétil, ele é uma combinação de um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical, com um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Então, se eu for olhar a parte vertical, que é essa parte aqui, eu tenho que tratar ela como movimento variado, ou seja, S não, Y, né? Y é igual a Y0 mais VYT menos, porque eu vou estar usando referencial positivo, tá? T quadrado sobre 2. Mas se eu for olhar a parte horizontal é MRU, ou seja, X é igual a X0 mais VXT. Faltou um T aqui, tá? Então, são 2 movimentos independentes. O que é que tem de igual nesses 2? É que eles acontecem no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, o movimento de projétil é um exemplo de movimento bidimensional, onde a parte vertical é variada, porque desce com a aceleração da gravidade, e a parte horizontal é um movimento uniforme com velocidade constante. Então, se eu pego uma bola, por exemplo, e lanço ela do chão com um vetor velocidade v,
esse vetor velocidade V, ele tem aqui uma componente Vx e uma componente Vy, que a gente já aprendeu. Aí essa bola, ela vai fazer esse movimento, ó. Ela vai subir, 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 aí vai chegar numa altura máxima e depois vai descer, tá? Então, repare que é um movimento bidimensional, porque ao mesmo tempo que vai para frente, sobe até uma certa altura máxima, e depois ele cai, para voltar para o chão, tá? Então, é um movimento bidimensional, onde a parte horizontal é um movimento reto uniforme, e a parte vertical é um movimento reto uniformemente variado. Então, esse vetor velocidade na direção y, ele varia. Ele começa com um valor, aí ele vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega no ponto máximo, esse Vy é zero. Por que eu sei que ele é zero? Porque aquele ponto é um ponto de inversão de sentido. Ele está caminhando para cima, aí ele tem que parar para depois descer. Então, eu sei que a componente y aqui tem que dar zero, porque isso é um movimento variado, tá? Já a componente x, não. A componente x, ela vai sempre na boa. Ela é sempre o mesmo valor, porque ao longo da direção x, o movimento não tem velocidade variando, tá? E, socorro, como é que eu resolvo esse problema? Bom, a questão vai ter que lhe dar algumas informações, e o que você tem que saber é que o que é igual nas duas partes do movimento, vamos dizer assim, é o tempo. Então, o mesmo tempo que ele gasta para subir e descer, ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida, é igual ao tempo que ele vai para frente. Tá? Então, as duas coisas que são... A única coisa que é igual, na verdade, dos dois movimentos é o tempo total. Tá? Mas todo Vx é constante e o Vy não. O Vy ele vai variando. Aí, quando começa a descer, o Vy começa pequeno, aí depois ele aumenta, ó, até chegar no chão. Tá? Então, é isso aqui que está descrito nesse slide, mas eu não vou falar agora, tá? Porque meu tempo acabou. Eu nunca vi, essa aula passa... Eu acho que eu realmente vou ter que dar um jeito de começar às 7h30 essa aula. Eu estou perdendo muito tempo. Então, falta explicar toda essa parte de movimento de projétil, que é a última parte que cai nessa avaliação. Provavelmente não vou conseguir fazer isso... como é que eu vou dizer? De nada, Pedro. Eu estou preocupada com a avaliação, para ser sincera. Porque eu não posso terminar o conteúdo na sexta. Eu terminaria, de boas. Mas vocês da engenharia não tá. Então, vou ter que fazer exercício na sexta. Deixa eu perguntar uma coisa rápida para a engenharia e depois vocês me respondem por e-mail. Vocês conseguiriam fazer prova na sexta-feira? Ainda que não fosse no horário da aula. A gente poderia fazer em outro horário. Pra mim, só não pode, que 1h30 até as 3, mas o resto do dia na sexta pode ser. Sexta de manhã. Porque aí a gente faria as coisas com mais calma. Mas eu vou fazer o seguinte, eu converso com vocês na segunda. Por enquanto, nossa prova é quarta, viu? Nem que eu tenha que fazer aula síncrona de exercício, mas nossa prova é quarta. Mas até segunda-feira eu vejo o que a gente faz. E o pessoal da física, sexta-feira eu vejo... Da física, quem puder assistir, claro. Na sexta-feira eu vejo vocês com aula de exercício. Tá certo? Tranquilo, tá Professor, então a certo. prova para ambiental ficou para a próxima quarta. Não, por enquanto tá todo mundo com prova quarta, tá? Tá todo mundo prova quarta-feira. Para física é mais tranquilo porque eles têm aula sexta, então se fosse para eu terminar o conteúdo na sexta, dava de boas, tá? Mas eu não quero prejudicar quem tem aula na sexta-feira. Então, deixa eu ver como é que vai ser. Por enquanto, nossa prova fica para segunda-feira, ou quarta-feira, dia 21. Certo? Tá certo, obrigado. Por enquanto fica. Esse aqui Pode começou um ficar pé d'água aqui, viu? aqui também. Gente, até sexta, para quem puder assistir a aula de exercício, até segunda para a gente fechar esse conteúdo. Tá certo? Valeu. Tá certo, professor. Até, obrigado, professora. Tchau. Tchau. Obrigado pela aula. Desculpa aí a Obrigado pela aula. confusão. Lívia Tudo tá bem. dizendo que tem gente que tem aula, né, Acontece. Lívia? Então não dá para ser sexta-feira. Não, tem que ficar na quarta mesmo. Nem que a gente Professora. atrase, não. Problema não. Oi, Ícaro. Que horas você vai postar essa aula? Porque eu perdi uns 20 minutinhos de início.
Menino, então você não perdeu, porque 20 minutos a gente tava brigando com a internet. Tudo bem, então. Não, eu vou postar ainda hoje. 20 minutos eu tava aqui brigando com a internet para fazer ela funcionar. Tá certo? Valeu. Até mais, valeu, professora. Até mais. Não se preocupe, não. Tô achando que essa prova vai ficar para outra semana.